Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026, um dia maravilhoso agora, né? Não sei se dá para perceber que as folhas aqui do meu bosquinho estão sendo movimentadas pelo vento, porque amanhã continua muito frio, muito fria, manhãs frias, e promete muito mais do que vem pela frente. Esse ventinho aí é que a frente fria já está empurrando um pouco de ar quente que estava na atmosfera, está empurrando, né? Está chegando uma frente fria. O Davi da Luz já pode mostrar para a gente como é que nós estamos em tempo real, Davi, primeiramente. Isso aí é o que nos aguarda em tempos de frio. Mas, em tempo real é o que nós temos aí, ó. Segundo o Daniel Camargo, da gestão TID, ele mora lá em Ponta Porã, divisa com o Paraguai, já choveu muito lá, então entrando chuva pelo oeste lá do Paraguai, na divisa com o Brasil, Ponta Porã, descendo para o Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina, o Paraná, e vai chegar para nós aqui no domingo, né? Temos chuvas e o domingo, isso que o Davi está mostrando, é de ontem, dia 18, pode voltar a tela anterior, Davi, agora sim, de ontem, dia 18, até o dia agosto, né? 3 de agosto, nós vamos ter temperaturas muito abaixo do normal, muito frio no sul e sudeste, e quente pra caramba lá em cima, lá no Tocantins, principalmente, 27 graus acima, 30 graus, 35, sobe lá, esfria aqui, é o que nós vamos ter. O que acontece no domingo? Domingo começa o inverno, dia 21, e nós estamos com o tal do solstício de inverno, ou seja, quando o sol estaciona lá. Quem fala isso é o professor Evaristo de Miranda, que tem um texto lindo. Hoje o Evaristo enjoou. Um texto maravilhoso que nós estamos republicando no nosso grupo de sustentabilidade do Clube do Tempo e Dinheiro. Quem puder, quem for assinante lá no Clube do Tempo e Dinheiro, no grupo de sustentabilidade, vocês vão encontrar esse destaque do professor Evaristo de Miranda, que foi presidente da Embrapa, né, diretor da Embrapa, um dos homens mais cultos da agricultura brasileira, que nos brindou com esse texto maravilhoso, dizendo, olha, marquem o sol, é quando o sol está mais estacionado lá embaixo. Veja que ele vai fazer uma frestinha pela janela, em qualquer lugar da sua casa, do seu carro, você marca o sol ao meio-dia, 1 hora, e depois, lá no verão, você marca de novo, você vai ver que tem uma diferença, que o sol se posiciona diferente. Mas domingo vai ser o dia mais curto, com as chuvas chegando, haja frio para todos nós, isso é tempo e dinheiro. Bom, dinheiro. Davi, dinheiro, o problema lá no Irã, parece que a coisa piorou novamente. Irã adia negociações nucleares com os Estados Unidos em meio à escalada de Israel lá no Líbano. Então, assim, os conflitos não pararam, Israel continua atacando o sul do Líbano e querendo que o Irã pare de construir sua bomba atômica, e o Irã está negando. E aí os Estados Unidos já tirou o pé também, está uma dúvida, e o petróleo está mostrando isso, Davi. Bom, Nova York está parada, o petróleo não está parada, não, está andando, hein? Está subindo, voltou a subir, estava 76,46, agora há pouco 76,61 o barril do petróleo lá em Nova York para julho, uma leve alta, enquanto que o Brent, o mais pesado, também sobe em Londres, 80,61 dólares o barril, voltando a subir, não com intensidade, mas porque estava previsto, houve assinatura, vamos fazer um cessar-fogo por 60 dias, beleza, mas o Irã não entrega seu urânio enriquecido, não conversa sobre parar de construir uma bomba atômica, Israel não aceita, continua bombardeando o Hezbollah no sul do Líbano, e o conflito está marcado.
Daqui a pouco o Sérgio Braga vai falar sobre o feriado de hoje, o Vladimir Brandalize também, soja parado, feriado nos Estados Unidos, feriado na China, assunto para o Sérgio Braga já já. Enquanto que na política brasileira, o jogo da Copa, né, o jogo da Copa das 9h30 de hoje, nossa covardia que vai ter contra o Haiti. Estou falando no jogo da eleição. Estava 1-0 para o Lula, hoje o jogo empatou porque a Polícia Federal bateu na casa do Jacques Wagner e encontrou $55 mil em espécie e 33 mil euros na casa do Jacques Wagner, num apartamento chiquíssimo lá da Bahia, em Salvador, que ele ganhou do Daniel Vorcaro. A última informação que surgiu agora, o Galego, né, que é o apelido que o Lula deu ao Jacques Wagner, que é o líder do Lula no Senado, líder do PT no Senado, o Jacques Wagner disse que esse dinheirama aí era diárias acumuladas, que ele fez dinheiro e deixou no apartamento. O Vladimir acredita nisso, o Sérgio Braga também, e o Davi, então. Todos nós acreditamos, viu, Jacques Galego? Mas, enfim, o jogo empatou, porque estava só contra o Flávio, agora está 1-1. Aliás, daqui a pouco o Davi da Luz vai subir uma entrevista, mais uma análise, né, que a gente fez com o Paulo Moura sobre essa corrida, esses embates, essa ação da Polícia Federal contra o PT, porque jogou no colo do Lula o jogo, né, por isso que empatou, por isso que a gente fala. Então, né, o Vorcaro atuava dos dois lados, né? Enfim, é uma falta de vergonha. Agora, assim, ó, Davi e amigos do Tempo e Dinheiro, falta de vergonha mesmo é a nossa sociedade cínica, que nós aceitamos esse tipo de informação e não reagimos. Olha essa informação, olha que vergonha. Segundo o IBGE, o Brasil tem 8,4 milhões, 8 milhões e 400 mil pessoas que não sabem nem ler nem escrever. E mais da metade desse monte de gente aí está no Nordeste. O país tem mais de 1 milhão de crianças e adolescentes em atraso escolar. Isso é uma tragédia, pessoal. Ó, tudo é uma tragédia, né? O Daniel Vorcaro, as coisas sem esperança, a gente olhando para baixo, mas ter 8 milhões e 400 mil pessoas nesse nosso país, de 200 milhões de habitantes, que não sabem nem ler nem escrever, é inaceitável. Como dizia e diz o Boris Kazoy, é uma vergonha para todos nós, e a gente continua olhando como se nada tivesse acontecido. Eu fico muito triste de estar vivendo nesse instante num país que tem 8 milhões e 400 mil pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Que tragédia. Mas votam, hein? Muito bem, vamos ver como é que estão os preços nessa sexta-feira com o Sérgio Braga, feriado nos Estados Unidos e na China. Seja bem-vindo, muito boa tarde, Sérgio Braga. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Feriado na China, equivalente ao feriado do Barco Dragão, corridas de barcos, enfim, isso lá no mercado, no país, nesse continente que é a China. Nos Estados Unidos, o dia equivalente à abolição da escravatura por lá. Portanto, não há negociações no mercado na Bolsa de Chicago, muito menos na Bolsa de Nova York, mas sim contratos futuros do petróleo, por exemplo, estão sendo negociados normalmente, que são eletrônicos. Agora, só para poder acrescentar, né, a cidade de Joanópolis, aqui em São Paulo, é a capital do lobisomem. Para quem acredita em lobisomem, pode chegar até lá e tentar, né, acreditar nessas historinhas que estão sendo contadas por aí, João. E também vão lembrar que nessa questão aí da educação, né, tem o chamado programa Pé de Meia, um sucesso, João Batista. Então, a gente não pode esquecer também que o Pé de Você é Meia muito irônico, beneficia aí milhares, né, milhões de alunos Brasil afora, né? Mas o problema é pegar um texto e interpretar, né, João Batista? Né? Fora essas crianças que, né, vão esperar o quê? Tá. Bom, mas vamos lá em frente, João. Diga. Então, antes de você entrar no preço, já que você está falando de cultura, deixa eu voltar aqui ao texto do Evaristo de Miranda, porque ele está dizendo que hoje é o dia das sombras, né? O dia das sombras longas. Você sabia, Sérgio Braga, que o solstício, né, que a humanidade, né, marca esse dia curto, o sol estaciona? O Evaristo está dizendo que existem monumentos astronômicos com milhares de anos para marcar os solstícios, como o desconhecido, presta atenção, Observatório Astronômico do Calçoene, no Amapá, com mais de 2.000 anos de existência. Sabia disso? O Brasil não conhece o Brasil, não sabe da história do Brasil. Muito bem, vamos então agora aos preços que estão parados desde ontem, né, Sérgio?
E se conhece a história, procure ignorar a história presente que vai ser contada no futuro. Mas vamos lá, João Batista. Dólar, nesse momento, sem a referência dos Estados Unidos, segue aí com queda de 0,45%. Subiu ontem, R$ 5,14 mais 34 hoje. O índice Bovespa também largado, não tem referências aí do mercado internacional. Sempre há uma movimentação ou outra de olho nas bolsas dos Estados Unidos. 168.177 pontos, recua 0,05%. Praticamente estável. Para lembrar o que aconteceu ontem na Bolsa de Chicago e também na Bolsa de Nova York, está aí a soja nos minutos finais, teve lá reação e a 11 dólares 22,75 subiu ligeiramente 0,07. Na verdade, ficou de lado. Como o milho recuou a 4 dólares 17,50, o trigo a 6 dólares mais 5,75, 0,12 de alta. O café em Nova York, 2 dólares 65,80 ontem, 2,24 de queda. O açúcar a 14,14, ficou 1,60 de queda. O algodão 79,80, estável. Aí sim o petróleo, como a gente diz logo na abertura, né? Nós dissemos aí, segue com negociações eletrônicas, ligeiramente uma alta de olho lá nesse conflito entre Irã e Estados Unidos, cessar-fogo que não foi assinado por causa dos ataques de Israel ao Não, Hezbollah no não, Líbano. Não é isso, João Batista? não é só pelo ataque, não. É porque o Irã não concorda em parar de construir a bomba atômica. Tem que dar os dois lados. Mas, enfim, Também isso. o mercado parado. Ô, Sérgio Braga, só para Hum. encerrar, como é que é? Desculpe, o ouro. Ah, você O não falou do ouro é ouro. Fala do ouro. 4.163 dólares. Segue Tá. aí também movimentando com uma queda de 1,93%. Bem lembrado, Davi. Tá. E só para falar, hein, Sérgio Braga, de que nesses dias de vergonha máxima, lembrando que o Lula falou lá na Europa que ele não é de esquerda. Não sou esquerdista, cara de pau. Tem gente que segue esse cara. Vamos. Quem Quer outro? voltar o áudio? Põe o áudio. Mas essa é a imagem, vai fazer. Essa é Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. A cara dele falando, nunca fui esquerdista, assim. Muito bem. Vamos falar da soja, perspectiva de soja e milho. Nosso milho desceu para abaixo de R$ 30 lá em Boa Esperança. Vamos falar já sobre isso com o Vlamir Brandalize. Nessa sexta-feira também vamos falar de arroz e feijão. Tem feijão calpina jogada. Vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Antônio Olinto chamando. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Fala, Joãozinho. Estamos em Antônio Olinto já. Antônio Olinto, sul do Paraná, terra fria, hein, Vlamir? Aí, ou não? Agora deve estar uns 15 graus aí, mais ou menos. 15 graus. Segundo o Sérgio Braga, você acredita nas explicações do Jacques Wagner, daquela dinheirama lá, dinheiro recolhido com diárias, né? Você acredita nisso, hein, Sérgio? Pois é, uma diária. Eu queria receber essas diárias também quando eu viajo aí, para o pessoal me pagar essas diárias aí, que fica boa também. Né, Sérgio? O tempo e o dinheiro poderia pagar essas diárias aí, todo mundo em euro, em dólar. Seria bom, né? Seria bom. E ganhar um apartamento também, né? Mas Né? eu não sou esquerdista, disse o Lula. Que coisa. Muito bem. O Vlamir, hoje é feriado, mas a guerra continua, né? Porque o Irã não vai parar de construir sua bomba atômica, é isso que a gente está lendo. Pode ser que o Trump mande desencadear novamente ataques contra lá e os preços podem mudar completamente. Como é que você vê, aproveitando que hoje é feriado, os mercados estão parados? Olha, João, o mercado de Chicago ele está já na base, né? Ele está com dificuldade de romper os 11 para baixo ali, né, João? Porque ele já ficou barato, né? Hoje, se pegar o spot 11,22 aí que tá, não é nem o spot, é setembro, né? Ele é dentro do custo de produção do produtor americano. Com esse valor, ele não tem margem, né? Ele não opera com margem. Ele trabalha de graça, vamos dizer assim. Tá. Então, Olhando. pode cair um pouco mais? Pode, se tiver uma condição de clima americano
melhor aí, pode até pressionar um pouco para baixo aí nos próximos dias. Mas agora ele já está tentando formar uma base de suporte nesses patamares aí, João. Não, o que eu estava dizendo é que ele pode subir de novo com o recrudescimento É, da guerra lá no Irã, né? a questão da guerra é importante porque, como ele também tem um elo de ligação muito forte com o petróleo, por causa do óleo, do biodiesel e das commodities em geral, né? Se tiver qualquer atrito, esse petróleo aí que está abaixo de $80, ele volta rapidinho a 90, né? Ele dá um salto rapidinho, vai a 90, 95. É só jogar uma bombinha nova lá e ele já muda de figura, sobe 15, $20 em 2 dias. Tá, deixa eu colocar o Sérgio Braga na conversa para nos posicionar com relação aos preços da soja e você comenta. Sérgio Braga. Comentar exatamente aquilo que aconteceu ontem. A gente pode, inclusive, pedir para o Davi da Luz colocar o que aconteceu com o vencimento futuro julho, né? $11 22,75, ficou praticamente estável, uma ligeira alta, 0,07. As negociações também, todas as outras posições, a gente tem o resultado de ontem na tela também, Davi. Tá aí, 11,22 o julho, agosto 11,27,75, setembro 11,28, novembro 11,42. Tudo isso às 10 horas da noite, horário de Brasília, negociações lá na Bolsa de Chicago e na B3 hoje sem abertura de negócios também. Novembro, só uma referência, $25,18, mas sem negócios realizados com a soja na B3 hoje, João e Branda. Vlamir Brandalize, o que o produtor brasileiro pode esperar na semana que entra e o que ele deve fazer? Olha, João, o que a gente sentiu essa semana? Uma corrida de vendas, o produtor está negociando mais. O produtor agora ele sabe que está há 2 meses do plantio, não pode deixar para a última hora comprar os insumos, ainda tem muito insumo para rodar, João, e eu acredito que essa nova semana vai ser de negócios. A boa notícia para o produtor que está melhorando o prêmio, dólar firme, as cotações da semana em reais subiram. Só para dar uma ideia, lá no Rio Grande do Sul, o balcão que começou a semana a 113, ele está 115 hoje, ali nas missões. Subiu R$ 2, nos portos também subiu. Mercado em reais ele se valorizou, mesmo com o Chicago meio andando de lado aí, João. E o produtor, ele está aproveitando esse momento, que nós estamos agora dentro de patamares próximos dos valores maiores em reais aí, dos últimos 2 meses. E o produtor agora precisando vender, ele está vindo a campo. E acho que semana que vem deve continuar, deve ter uma leve pressão de alta novamente, e os produtores provavelmente vão aproveitar, João. Até porque os prêmios também estão melhorando, né, Vladimir? Exato, os prêmios estão todos eles perto do 100 para cima, né? Então tá $1 acima de Chicago aí, e alguns meses acima de $1, né? Só sempre lembrando, acho que o Davi não está na agulha, mas o nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, o site tem uma tabela de conversão de Chicago, incluindo dólar e prêmios em reais. Ou seja, quanto é Chicago? Bushel, mas em reais. Está ali no nosso site para você ver a conversão e tem os prêmios. São 10 vencimentos à frente com as suas devidas conversões para você comparar em reais. É bom você ter essa informação antes de tomar as suas decisões. Daqui a pouco o Davi coloca a tela do nosso site. Tá aí. Essa é a tela, porque essa é uma tela com 4 vencimentos, né? 4 vencimentos. Mais os 10 vencimentos completos que a gente segue de Chicago, fazendo a transformação em reais por saca, é só você clicar ali e saber, tomar conhecimento. Dentro tudo isso dentro do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, que a gente faz para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vladimir, vamos passar uma régua na soja, que é feriado na China, feriado nos Estados Unidos, e vamos em frente para falar do milho, porque isso sim está fervendo. Passa uma régua na soja, Vladimir. Olha, João, a régua da soja é que, mesmo com o feriado na China, essa semana ela comprou um pouquinho de soja americana, mas ela está comprando soja brasileira. E a própria ANEC aumentou para mais de 16 milhões de toneladas a projeção de exportação desse mês de junho. É mais um recorde de exportação mensal, e o acumulado do ano é recorde também, João. Essa é a notícia. Por isso que o mercado está girando e os negócios estão fluindo. Mas ainda tem praticamente 60 milhões de toneladas de soja ainda disponível para ser negociada. Quanto? Deixa eu marcar aqui. Tem 60 milhões de toneladas, né? Barbaridade, cara. Bom, quem gosta de pagar carrego, que pague, né? Vamos falar do carrego influenciante. Vladimir,
Agora sim que é uma vergonha. Bom, é o mercado, né? Está colhendo, nós vamos falar de milho. Então vamos às cotações do milho. O Sérgio Braga vai mostrar Chicago e B3, e depois nós vamos falar como é que está no campo o resultado da colheita, da safrinha que está entrando. Notícias do milho, oferecimento Copavel. Tá aí o resultado de ontem, tudo no vermelho. Julho, $4 17,50. Milho em Chicago para setembro, 4,25 para o dezembro, 4,44,25 para o março, 4,58,25. Caiu ontem em Chicago, na B3 hoje. Negociações ali do lado negativo também, do lado de queda, né? Da queda. Julho, R$ 63,83. Setembro, R$ 66,88. Janeiro, R$ 73,22. Março, 74,85. Cai o milho na B3 e o resultado de ontem foi também de queda para a Bolsa de Chicago. O Neymar Fensky, lá do oeste de Santa Catarina, diz de uma maneira bem irônica: 56 pila o milho aqui no oeste de Santa Catarina. Tá louco de bom esse preço. E o seu compadre, lá, o Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança, lá de Sorriso, Mato Grosso, disse que baixou de 30, está 26 e 36, 26 e 36, com pagamento para agosto, cara, imagina. É a safra, né, João? A questão é que chegou a safra, e lá no Mato Grosso a safra é grande, né, João? Mas a gente já falava lá em janeiro, fevereiro, tinha oportunidade de fazer fechamento só para entregar agora na colheita, entre 40 e 45 reais, teve negócio até perto de 50, para entregar na colheita e receber em agosto e setembro, e boa parte dos produtores não fez nada, né? Esperou o trem passar e os cavalos foram embora, né? O cavalinho passou, e agora tem que esperar. Essa fase de baixa aí vai até o final de agosto, provavelmente, João. Tá, e de novo a gente vai sempre bater no ferro frio. Tem gente que até não gosta de ver a minha insistência em falar sobre isso, mas, pessoal, o carrego come R$10 o seu preço. Ó. Nós estamos mostrando lá na gestão TID, por isso você tem que entrar no clube. Né? Nós estamos fazendo uma estratégia de você vender o milho, mesmo nessa porcaria que está hoje, mas você põe no banco e começa a ganhar juros. Segunda coisa, muito mais importante, é não carregar, porque o carrego vai te custar R$10 se você for até novembro, o milho. É muito melhor você pegar um pedaço desse dinheiro que você está economizando ou ganhando, essa porcaria que vai lá no banco, mas sempre rende juros, pegar um pedaço e comprar uma call, uma participação de alta, porque está baixando hoje, vai subir depois. É uma gangorra, né, Vladimir? Exatamente, João. A própria B3 aí, se olhar, a diferença de agora para começo do ano que vem é R$11 de diferença. Então, o produtor tem que olhar. E daí, olha ali, 63,80, 74,80, ou seja, R$11, né, João? De diferença. É engraçado, a gente fala. Aí, Vladimir, a gente fala há quantos anos a gente fala a mesma coisa. Pessoal, não venda na safra, façam, né, um hedge e tal. Quantos anos? Não acontece nada. Parece que o pessoal, parece que não é com eles. Não é comigo, isso daí não é comigo. Tá bom. Ô Vladimir, vamos ver o milho do Moacir, a colheita lá, tá? É milho, por isso que o preço está caindo. Veja aí a colheita da safrinha, Boa Esperança, Moacir Guarnieri. João Batista, dia 19 de junho, 8h50 da manhã. E a colheita que anda, ó. Tá aí, ó. Devagarinho, devagarinho, vamos roendo, vamos indo. Beleza, meu amigo? Beleza. O Moacir Velho começou tarde hoje, né? 8h30 da manhã. O Diego Borim, lá em Mirante da Serra, Rondônia, começou às 6h30. Quer dizer, 6h30 ele mandou esse vídeo, ele começou antes. Veja aí, veja Rondônia. Bom dia, João Batista. Diego Borim, aqui de Mirante da Serra, Rondônia. 9h26 da manhã, 19 de julho. Vamos rompendo por aqui também, na colheita do milho. Vamos que vamos, João. Amanheceu um dia meio lá, tá, mas tá abrindo o sol aí, ó. Vamos rompendo aí. Grande abraço, boa sexta-feira.
O agro não para de norte a sul, leste a oeste, colheita da safrinha. É isso, Vlamir? É muito milho, né? A safrinha, ela foi beneficiada agora às tardias também com chuvas, né, João? Então ela tá andando bem, né? A condição tá boa. E vai ser um grande volume de milho que está chegando, né? As primeiras lavouras aí do Mato Grosso estão mostrando isso. Isso pesa no mercado, né, João? Porque comprador agora está na posição de conforto, né? Juro do capital de giro é muito alto, né? Então, os grandes consumidores estão levando a mão para a boca e esperando, né, para ver até o fundo do poço. Provavelmente na próxima semana, já na virada do junho para julho, o milho vai atingir o fundo do poço dele. Depois ele passa umas semanas parado aí no fundo e depois melhora um pouco, João. Tem alguma recomendação, além de tudo que a gente já falou, para aproveitar, fazer uma participação de alta, porque lá no final do ano muda, tal? Tem alguma coisa a acrescentar no milho? Olha, a opção de alta é uma alternativa também, trabalhar com papel. Aí depende o custo desse papel, né, João? E também depende como vai ser o faturamento, né? Porque hoje vender milho nesses valores que veio está muito barato, né? E aí complica para o produtor. Estamos mostrando, não sei se o Davi tem a tela aí, o Daniel Camargo da Gestão TD está dizendo que custa R$ 3 por saca, uma posição de alta, para você ganhar 11. Quer dizer, é uma especulação, pode ganhar até 11, mas custa 3 para você participar da alta. Muito que bem. O Davi está dizendo que também você acordou cedo hoje, né? Põe aí o vídeo do homem chegando em casa cedinho, mostra aí. Parece o sol tá vindo ali na frente, né? Olha que beleza. Esse é o Brasil do agro. Clareando o dia nos campos em cima da Serra Rio Grande do Sul. Olha aqui, começo de dia bonito aqui. Já na região de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul. Saindo de mais uma semana de palestras no Rio Grande do Sul. Que bonito, hein? Sol de inverno, hein? Que coisa linda. Só não Tava gosto do bonito, frio. João. Vermelhinho o tempo lá. Ali em Vacaria tava 6 graus ali quando passei lá. Tá. Vamos falar de arroz, porque hoje é sexta-feira. Mercado de arroz com Vlamir Brandalize. João Batista, semana boa do arroz porque melhorou. Ali na fronteira oeste aí, até uma semana e meia, 2 semanas atrás, o arroz comercial estava na faixa 54, 55, no máximo 56. Agora saltou para 58. Ainda é barato, tá muito barato, mas melhorou, R$ 2, R$ 3. 59 aí com prazinho de uma semana. Arroz mais nobre, de 60 de inteiro acima, já é na faixa de 60 na fronteira oeste e nas regiões litorâneas, R$ 3 a R$ 5 melhor. Melhorou, R$ 2, R$ 3 na semana, começando a andar no lado positivo o arroz. No varejo, antes tinha promoção de arroz a 10, R$ 11, agora está desaparecendo. Promoções de arroz agora na faixa de 14, 15, até 17 e 18, marcas mais conhecidas. O quilo? O pacote de 5 quilos, João. E tá muito barato, tá baratíssimo. É o mais barato do mundo. Eu só pergunto para te provocar. É o mais barato do mundo, tá mais barato que comprar na feira lá da Ásia, que eles vendem a granel, João, aquele arroz ensacado da Ásia lá, que é de qualidade bem inferior ao nosso. Lá tá mais caro que aqui. Então, e o setor está exportando, né? Estamos com mais de 1.050.000 toneladas já embarcadas de arroz aí de janeiro até agora, semana passada. E é um ano que tem que exportar. O pessoal está se movimentando, o produtor está esperando mais pregão de Pepro para ajudar na exportação, para dar liquidez, né, João? Eu estava reunido lá no Rio Grande do Sul com arrozeiros essa semana, e o que a gente sente é um desânimo, porque o preço está muito baixo, realmente, não cobre custo de produção real. E o que eu senti, Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, deve reduzir perto de 10% a área plantada nessa safra, que vai começar em algumas semanas. E o ano que vem, em vez das 11 milhões de toneladas que nós colhemos esse ano, é bem provável que nós vamos colher 10. E vamos comer 12. No Mercosul também haverá queda em todos os produtores, Paraguai, Argentina, Uruguai. Esse ano aí o mercado é um mercado mais ajustado. O ano passado foi um ano que sobrou arroz. E eu acredito que o ano que vem vai faltar arroz. Daí o mercado muda a figura. E quem vai pagar o pato vai ser o consumidor. O ano que vem vai ter que pagar arroz de 20 a R$ 40 o pacote.
principalmente os pobres, né? Parabéns. Parabéns aos envolvidos, vocês são fantásticos, né? Hein, Vladimir? 8,5 milhões de pessoas que não sabem nem ler e escrever. Metade vivendo lá no Nordeste. Não é bacana? João, é essa condição aí. Eu acho que tem até mais, né? Porque eu vejo que tem até alguns jornalistas que não sabem ler e escrever direito já hoje em dia. Não, dá um destaque para as coisas que não são notícias. Você fica ouvindo as rádios, aí você fala, meu Deus, dá uma irritação, né? Porque você está vendo a realidade, precisando falar da verdade, fica... Oh, ok, vamos lá. Sexta-feira, agora falamos de arroz, vamos ao parente do arroz. Mercado do Feijão, com o Vladimir Brandalize. Feijoada! Hoje é o dia da feijoada, né, João? Vamos lá. Opa. O mercado feijão, ao contrário do arroz, veja como é que é. O feijão vinha aí até as semanas anteriores, vinha em alta o feijão e o arroz em baixa. Agora o arroz começou a subir um pouco, né? R$2, R$3, que nem a gente comentou. E o feijão caindo, né? O feijão continua pressionado porque é colheita. Está colhendo feijão no Paraná, a parte de São Paulo, aí nos estados centrais. É a colheita da segunda safra. É uma safra um pouco maior do que era esperado inicialmente. Mesmo com geadas que pegaram lavouras do Paraná, tem colheita. A colheita vai andar aí mais umas 3 semanas, até a metade de julho, provavelmente, e depois o mercado esfria de colheita, e provavelmente em agosto nós vamos entrar num vazio de novamente. Mas o feijão recuou na semana, Júlio. Novamente, o feijão nobre, aquele que chegou a negociar R$500, o carioca na linha do 9 acima de qualidade, agora ele está sendo apontado aí de 340, 390 no máximo. Ele caiu mais de R$100 a saca. E o feijão carioca comercial já fala-se até abaixo de R$300. Também caiu mais de R$100 a saca. E feijão preto, que negociou a 300 no melhor momento do ano, hoje ele está de 190 a 210, 220. Também calmo porque é a colheita, né? Está colhendo aqui no sul do Paraná, região de Prudentópolis, Guarapuava. Então, é momento de safra, né, João? Então, mas o carioca ainda está com cotações bem interessantes aí para os produtores, mas ele pode cair um pouquinho mais nos próximos dias. Depois ele dá uma parada e volta a pressionar para cima depois de agosto. Tá, e também estamos tendo também colheita do feijão Calpi, o Calbi Peixoto, né? Calpi Peixoto, lá no Mato Grosso, lá no Vale do Arino, do Rio Arinos, onde o Nerval de Moura está nos mandando uma colheita e muita foto bonita de feijão Calpi. Veja a colheita do Calpi Peixoto lá no Vale dos Arinos, norte do Mato Grosso. Bom dia, João Batista, Vladimir Brandalize, Tempo e Dinheiro. Estamos aqui na Fazenda Suzana, do nosso amigo Mauri e o Moacir Turani, colhendo o feijão Calpi Nova Era aqui, João Batista. Para tirar a conclusão que o pessoal fala muito aí, que feijão Calpi não deixa palhada na lavoura, fica descoberta. Tá aí a contraprova, ó. Dá uma olhada na palhada que tá saindo aí, ó, João Batista. Fala com nós um pouco, Mauri. Ô, João, boa tarde, tudo bom? Olha, ó, rapaz, o trem tá bonito, hein? Esse ano aqui é casa cheia, graças a Deus, mais uma vez. Põe as fotos. Olha o tamanho do bicho, olha que vagem bonita. Nossa! Olha aí o cara, que feijão lindo. Está dando preço esse feijão, Vladimir? Tá bonito, João. Esse feijão aí, o principal dele é a exportação, né? Exportação, o ano passado a gente exportou aí provavelmente umas 400 mil toneladas. Vamos continuar exportando. Tem boa aceitação no mercado internacional. Nova e o era. produtor recebe na exportação aí provavelmente mais de R$200 por saca, né? Ó, e sai feijão. Ô, Vladimir, vamos encerrar. Eu vou te recomendar, hein? Hoje você está mateando aí, vai comer pinhão mais tarde, à noite, né? Vai ver aquela covardia às 9h30. Presta atenção, hein? Vai ser uma covardia, né, cara? O time do Floresta aqui, de Arthur Nogueira. Ora, enfim. Ô, Vladimir, leia o texto do professor do Evaristo de Miranda sobre solstício. Que texto lindo, graças a Deus ainda a gente tem gente como o Evaristo, né? Quanta cultura, né? O ex-presidente da Embrapa que luta, né? Luta bravamente para que a gente tenha cultura e informação de qualidade.
Leia lá no Clube do Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize, ou no grupo de sustentabilidade. São 15 editorias, tem uma editoria de sustentabilidade, olha que chique. Vamos lá. Vlamir Brandalize, matei aí, vamos em frente. Hoje é dia de Bino com Pinhão. É isso aí, João Batista. O texto do homem aí é espetacular, né? E é um dos gênios da área de meio ambiente. O Brasil Ah, consegue deixar o Evaristo em casa. Como é que pode um negócio desse? Mas tá bom. Sérgio Braga, vamos em frente. Vlamir, bom inverno para você, porque domingo começa. E deixa eu dizer assim, ó, quer ler o texto do Evaristo? Está lá no Clube do Tempo e Dinheiro, 15 editorias, política, café, arroz, feijão, soja, boi. Ó, veja aí a minha mensagem e o Sérgio Braga vai trazer os preços do boi gordo dessa sexta-feira. Em frente. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade com 15 editorias. Como é que você faz para entrar nessa maravilha, nesse grupo? Você manda uma mensagem de WhatsApp para o número que está aí na tela. Quero participar. O telefone 019 9 98 13 29 15. E atenção, você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. Clube do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Mercado futuro lá na B3, negociações mistas, 2 vencimentos mais curtos ainda do lado positivo, enquanto agosto e setembro do ano que vem apresentam queda. Mas vamos lá, junho, 341,85 estável também arroba para julho a 333,15. Agosto do ano que... Agosto agora ainda, 335,30, cai 0,06 e setembro, R$ 337. Quanto ao mercado físico, hoje nós temos a participação de 3 especialistas. Primeiro, Ladies First, as Isabelas. A Isabela Zavati, do CPE, conosco. Olá, Isabela. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA. E o mercado pecuário nessa semana está sem uma tendência muito bem definida. Esse cenário também prevalece para hoje, sexta-feira, finalzinho aí da semana. Então, compradores em questão aí de pressão baixista, tentando reduzir o preço pago pela arroba. Vendedores mais retraídos, aguardando novos posicionamentos de mercado. Então, todo esse cenário tem, então, contribuído para um mercado de menor liquidez. As escalas de abate estão curtas, em torno aí de 5 a 8 dias, mas o que a nossa equipe tem acompanhado é que alguns compradores comentam que já estão atingindo a cota China estabelecida para o frigorífico. Desse modo, então, passaram a não pagar a premiação para o lote de animal China. Um exemplo básico é, por exemplo, ali no Pará, alguns compradores estavam pagando 335 para animal mercado interno e uma bonificação de R$ 5 para o animal China. Então, um lote aí de R$ 340. Com a retirada dessa bonificação, os lotes passaram a ser negociados na casa dos R$ 335. Por isso, então, essa queda no valor pago pela arroba. Esse cenário também foi visto para novilhas, então o preço pago está sendo igual para vacas e novilhas. Ontem, aqui no estado de São Paulo, a liquidez também foi baixa, mercado pressionado. Isso foi refletido no indicador do boi gordo CPE Exalc, que teve média vista de 347,15. Hoje pela manhã o mercado também já foi bem travado. Vimos que o mercado futuro abriu aí na casa dos 342. Então vamos acompanhar como ficam as negociações nessa parte da tarde, como fica o movimento e se ocorrerá mais alguma influência, principalmente da questão da cota chinesa e também, claro, de fatores como o El Niño, que acaba também influenciando em questão de pastagem, de água. Então, contribui também para essa incerteza de mercado. Então, semana que vem voltamos com mais informações. Até mais! Obrigado, Isabela. Até a próxima semana. Isabela Camargo, direto de Bebedouro, conosco. Olá, Isabela.
Olá a todos. A semana foi marcada por pecuaristas ofertando animais terminados de forma gradual e as escalas de abates ainda justas. Mas, por outro lado, as ofertas de compras abaixo das referências foram ficando cada vez mais comuns diante de todas as incertezas envolvendo o mercado externo. Ao longo da semana, a arroba do boi gordo ela apresentou uma queda de 1,6%, considerando a Praça de São Paulo. Já no mercado interno, apesar de estarmos na segunda quinzena do mês e os negócios também acontecerem de forma lenta, a oferta ajustada de carne bovina vem limitando a oferta de preços menores. O final de semana ele pode ser positivo em relação à movimentação, pensando no consumidor final, e isso pode levar a um melhor na reposição dos estoques no início da próxima semana. Para a próxima semana, nós entramos na última semana do mês, então isso ainda deve resultar em baixa movimentação no atacado. E para a arroba do boi gordo, nós não descartamos novas ofertas de preços menores por parte dos frigoríficos que seguem utilizando as incertezas em relação ao mercado externo como argumento nas negociações. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, ainda de bebedouro, uma participação especial da Scott Consultoria com o Felipe Fabbri, comentando o mercado do boi gordo. Olá, Felipe! Olá, amigos do canal Tempo e Dinheiro, Felipe Fabbri, consultor de mercado aqui da Scott Consultoria, e vamos falar sobre o mercado do boi e a expectativa para os últimos 10 dias desse mês de junho, Mercado esse que nessa segunda semana do mês, ou segundo decêndio do mês, por assim dizer, está trabalhando mais frouxo. A gente está vendo um mercado com compradores mais ressabiados, como a gente já havia alertado que isso poderia acontecer. O avanço da segunda quinzena do mês tem colocado uma certa pressão às cotações da arroba do boi, com compradores se ausentando em alguns locais aí das compras em função da questão da cota chinesa, uma demanda interna que, apesar do movimento de Copa do Mundo, não trouxe tração e sustentação ao consumo de carne bovina no mercado varejista, e do lado da oferta, uma frente fria aí que tem pego o país inteiro praticamente, acelerando um pouco a questão de oferta que está chegando para os compradores que não encontram dificuldade para preencher as suas escalas e têm conseguido, nessa segunda semana, segundo decêndio do mês, colocar um pouco mais de pressão baixista às cotações da arroba. A gente olha para São Paulo, a gente fala de um mercado que não está depreciado, não é uma pressão que coloca uma depressão forte com relação à cotação, pelo menos no físico por enquanto, mas é um mercado que já perdeu ali a sua referência de 360, 355, que trouxe no começo do mês. Hoje está trabalhando mais próximo ali dos 350 até 345 reais, dependendo da boiada, do lote, enfim, de uma série de fatores. E qual que é a tendência para a segunda quinzena do mês, ou melhor, para os últimos 10 dias do mês? A gente deve seguir operando com esse viés mais baixista no mercado. A gente já vê agora uma desaceleração pensando em compras para abastecer os fornecedores de carne ao mercado chinês, ou seja, exportadores mais ausentes com relação às necessidades de compra. No mercado interno, a tendência natural é de uma desaceleração do poder de compra por conta da segunda quinzena do mês, e do lado da oferta, aquele gado de pastagem que ainda não havia saído, com essa frente fria que está chegando no país e o inverno que está aí se aproximando, coloca maior pressão na oferta. Isso deve colocar um mercado mais fragilizado para o final do mês, e provavelmente o mês de julho e agosto tendam a ser mercados mais morosos aí com relação a preços. Talvez um mercado mais frouxo para essas duas referências. Quando a gente olha na B3, isso é o comportamento que o mercado futuro está projetando, tanto para os contratos de julho quanto para os contratos de agosto. Até onde essa pressão deve ir? Bom, pelo que nós estamos falando aí de B3, no mínimo R$ 330 para o contrato com vencimento aí entre agosto e julho. Isso base São Paulo, então seria nesse momento talvez o piso que o mercado está enxergando para os próximos meses. Se ele vai se confirmar ou não, fica o convite para você seguir acompanhando a Scott Consultoria e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado do boi. Forte abraço e até a próxima!
Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Londres opera normalmente, café a 3.587 dólares a tonelada, sobe 0,36% no mercado londrino. Mas feriado nos Estados Unidos deixou as referências de ontem no lado negativo, em queda. São as referências de ontem, portanto, relembrando, café em Nova York ontem fechou em queda em todas as posições. E lá na B3, hoje, sem referência de Nova York, mas tem alguns negócios ali seguindo, com setembro a 318 dólares mais 5, uma queda de 1,47%, baixa liquidez do café na B3. Com a apuração do CPEA, o preço do leite pago ao produtor em Santa Catarina ficou na média no mês de abril a R$ 2,68 mais 68 litro. Ovo branco em Recife, caixa de 30 dúzias, R$ 158,12. Batata Asterix especial em Curitiba e região, saco de 25 quilos, R$ 50. Cebola amarela híbrida, tipo 4 ao produtor em Piedade, interior de São Paulo, a saca de 20 quilos a R$ 75. Um melão amarelo tipo 11-12 na Chapada do Apodi, baixo do Jaguaribe, caixa de 13 quilos, R$ 44,50. O tempo hoje. Oferecimento da Oilema, sementes para o novo campo. A previsão do tempo vai desse sábado, dia 20, até a próxima sexta-feira, dia 26. Nesse sábado, a frente fria continua atuando com muita chuva sobre os estados do sul, pelo menos a previsão de que essa chuva comece a arrefecer, dá uma trégua no Rio Grande do Sul, se concentrando na região norte do estado, na divisa com o estado de Santa Catarina, onde chove muito. Paraná também tem grandes precipitações, volumes altos em praticamente todo o estado, assim como em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, também em boa parte da faixa do estado de São Paulo, com chuvas registradas nesse período. Chuvas também no litoral do Rio de Janeiro, algumas no litoral da Bahia, do Nordeste, todas as capitais que estão na faixa litorânea com chuva mais volumosa na costa norte do Brasil, e também a região norte do país. Chama atenção para a região centro-oeste, onde algumas chuvas atingem também não só o sul do estado de Goiás, como também o Triângulo Mineiro, exatamente nessa região, chuvas previstas, temperaturas em queda. No dia 21, próximo domingo, a frente fria vai se afastando, concentrando os volumes de chuva no estado de São Paulo, na faixa litorânea do litoral, na faixa litorânea do estado de São Paulo, também do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná, até mesmo Rio de Janeiro e Espírito Santo. Brasil Central volta a ficar seco com temperaturas elevadas. Centro-Sul, temperaturas em queda e queda acentuada para a temperatura no sul e parte do sudeste, além dessa friagem atingir outros estados. Um caminho dessa massa de ar polar chega até a região amazônica, chega até a região do Acre, passa pelo Rondônia, Acre, passa também em boa parte do estado ali de Mato Grosso. Chuvas na região norte do Brasil. No dia 22, também destaque para a queda na temperatura acentuada. Segunda-feira, a nova frente fria se aproxima pelo sul do Brasil, não só passando pelo Uruguai, chega ao estado do Rio Grande do Sul, chega ao estado de Santa Catarina, Paraná, parte da região sul do estado de São Paulo, também parte do estado de Mato Grosso do Sul. Faixa litorânea, que vai da região norte do Espírito Santo até a costa norte do Brasil, com chuvas e chuvas volumosas. Brasil Central ainda continua com um tempo um pouco mais seco, Distrito Federal, Tocantins também, tempo seco e firme nesse período. A partir do dia 23, terça-feira, chuvas no norte do Brasil, corredor de umidade que segue
desce da região amazônica, passa ali pelo Acre, passa por Rondônia, passa por Mato Grosso do Sul, também segue em direção ao estado de São Paulo, que aí sim tem praticamente todo o estado com chuvas registradas no dia 23, assim como na região norte do estado do Paraná. Região sul, Rio Grande do Sul, com chuvas volumosas estacionadas na divisa lá no Uruguai. Tocantins, no norte, parte do Maranhão, parte do Piauí e parte do estado de Mato Grosso com tempo firme. Minas Gerais, a região norte também segue com tempo firme e a Bahia, a região do Matopiba, com tempo mais firme também. A partir do dia 24, próxima quarta-feira, a chuva dá uma trégua na região centro-sul. Aliás, ela começa a dar uma trégua, ao mesmo tempo a gangorra do clima mostra que ela vai dar uma trégua, volta com força e atinge boa parte da região sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, também parte da região oeste e norte do estado de Santa Catarina com o Paraná, e aquele corredor de umidade segue em direção ao Mato Grosso do Sul, atinge parte também de Mato Grosso e o estado de Rondônia. Acre tem muita chuva. Costa norte do Brasil também tem muita chuva. Costa leste, no litoral do leste, também muita chuva nesse período. Tocantins, tempo firme. Minas Gerais ainda tem algumas regiões com tempo firme. Aliás, a região do Matopiba ali segue com o tempo um pouco mais firme nesse período. Dia 25, próxima quinta-feira, bom, a condição de clima continua mostrando queda nas temperaturas e acentuadas em boa parte da região centro-sul, estados como o estado do Rio Grande do Sul, temperaturas beirando a zero, geadas, até mesmo na divisa com o estado de Santa Catarina, temperaturas baixas no estado do Paraná, chuvas registradas em boa parte do estado de São Paulo, alerta para o litoral do norte do Paraná até o litoral do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo com chuvas também, e o Brasil Central com temperaturas elevadas e o tempo seco. Mato Grosso segue com tempo firme, Distrito Federal com tempo firme. E, por fim, na próxima sexta-feira, dia 26, Brasil Central com tempo firme, Goiás sem chuvas, Minas Gerais também com boa parte do estado sem chuvas registradas nesse período, Mato Grosso do Sul e até mesmo Paraguai ali com tempo firme, mas chuvas concentradas no litoral do sudeste, parte da região norte, do litoral também do Paraná, Santa Catarina, mas toda a faixa do Rio de Janeiro, sob influência dessa temperatura e chuvas também volumosas, e toda a faixa do litoral que segue a região do estado de São Paulo até a costa norte do Brasil, passando pelas principais capitais. Mas o que chama atenção, destaco mais uma vez, é a queda na temperatura. Vamos à Serra Catarinense, Davi da Luz. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao tempo para o fim de semana e semana que vem. Aqui, ó, de 19 a 23 de junho nós temos o quê? Ó? Um bom volume de chuva pegando aqui a região do Amapá, Roraima, Amazonas. Então tu vê que tem chuva aqui na região do Maranhão. Olha que interessante, aqui ele não coloca muita chuva. E hoje nós já tivemos, durante a madrugada, uma pancada forte de chuva que está aqui, ó. Bem aqui, ó, entre Bacabal, próxima a Teresina e Floriano. Tem chuva boa também aqui no litoral, entre a região aqui vamos dizer assim, entre João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. Pode ter algumas pancadas aqui na região da Selva que tanto precisa. E olha o dado interessante, isso aqui é a frente fria que vai chegar hoje, sexta e sábado, e depois domingo vai saindo. Então tem chuva nesse fim de semana e também na segunda e terça, em plena época de seca, vai atrapalhar o pessoal do algodão na colheita e na qualidade. Aqui no sul também, já está chovendo no Rio Grande do Sul, a frente fria está passando e vai ter essa chuva de agora e depois segunda e terça. Quando chega os 15 dias, de 19 a 3 de julho, nós temos o quê? Muita chuva aqui ao norte, principalmente em Roraima. Também continua mais um episódio de chuva no final do mês, de início de julho. Pegando aqui, vê se pode ter uma imagem dessa nessa época do ano. Isso é muito difícil. Nós temos muita chuva aqui no centro, sul e oeste
do Mato Grosso, também aqui no Goiás, oeste e sul de Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aquilo que a gente falou lá em março. Nós falamos em fevereiro, março, que poderíamos ter chuva acima do normal no Mato Grosso do Sul, São Paulo, partes de Minas, sul de Goiás, até no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, entre maio e junho, e de fato acontecendo em julho até. Por causa do quê? Do El Niño e outros fatores também que estão fazendo com que a chuva se desloque mais para o norte. É um padrão 82, 83 nesse sentido. E aqui no Nordeste também, ó, muita chuva aqui, ó. Aqui com condições de chuva e temperatura e chuva na região da Ceará e também aqui na região de Cisal e leste da Bahia. No litoral do Nordeste também uma boa chuva. No sul, bastante chuva também. Vai ter agora e depois no outro fim de semana, pelo visto. Alguns modelos colocam bem mais chuva. Está voltando aqui na metade norte do Rio Grande do Sul, está começando a vir chuva também. E na temperatura, nós vamos ter aqui uma grande massa de ar frio, está entrando. Esse aqui é o período mais frio de todos os 15 dias, de 23 a 28 de junho. Tu vê que pega ali o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Brasil. Então nós vamos ter o quê? Uma situação favorável a chuvas significativas no Centro-Sul e uma queda brusca da temperatura que vai começar na segunda-feira. Vai fazer frio no fim de semana, pode ter geada, alguma temperatura negativa, isso não dá para descartar. Mas ali na segunda noite, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, muito frio. Geadas no Mato Grosso do Sul, Pontes de São Paulo, algum risco no sul de Goiás, algum risco no extremo sudeste de Mato Grosso, entre a divisa de Goiás, Mato Grosso do Sul, também interior de São Paulo. O Triângulo Mineiro e sul de Minas está no sinal amarelo, mas muito frio semana que vem. E geadas amplas aqui no sul, com temperaturas bem abaixo de zero. Um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda. Até segunda, Ronaldo. E a todos, mais uma vez, aquele lembrete. 19-998-132915. São 15 editorias, todas elas selecionadas pela equipe de jornalismo do Tempo e Dinheiro. Você tem todas essas informações atualizadas, mas para poder fazer parte desse seleto clube de produtores que estão cada vez mais bem informados, você tem que fazer parte do clube. Liga lá, eu quero participar. Manda uma mensagem no WhatsApp para o 19-998-132915. Passe a fazer parte do curso do clube durante 7 dias e de graça. E se você fizer a assinatura anual, você tem 3 cursos nesse pacote. Curso de Introdução aos Mercados com o professor Maurício Bellinello, o curso de Introdução à Comercialização da Safra com Vitor Caso e também o curso de Princípios de Economia da Inteligência, Desafios da Inteligência Artificial com Adolfo Saxida. Faça parte, portanto, do Clube do T&D. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado, uma ótima tarde, bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta às 13 horas, horário de Brasília. Até lá.